E geeks, estamos aqui para mais um incrível vídeo e dessa vez vimos aqui falar sobre o último vídeo, no caso que é do Projeto 1006, tá certo, gente? No caso vai ser o último vídeo que eu vou fazer sobre o Projeto 1006, tá certo? Afinal, nós não temos muita informação sobre ele, então eu vou juntar todas as informações que eu tenho sobre o Projeto 1006, tá certo, gente? Algo que com certeza vai resumir o Projeto 1006. É um experimento que, tipo, os doutores tentaram reviver um rato. No caso, eles deixaram o rato para morrer e logo depois tentaram revivê-lo, mas deu totalmente errado. E o Projeto 1006, talvez eles tenham tentado fazer a mesma coisa, só que foi com algum corpo de algum ser humano que nós não sabemos. E temos que ter certeza que talvez seja um corpo de homem, por conta que toda vez que é mencionado o Projeto 1006 é sobre ele, não ela. Tá certo, gente? Mas também, gente, a gente deve lembrar que existe até algumas telas de game over sobre o Projeto 1006. No caso, uma delas é o seguinte: o Projeto 1006 me salvou, ele está solta e ele é maravilhoso, o Projeto 1006. Mas essas são as telas de game over sobre o Projeto 1006. Isso é muito estranho. Por mesmo para mim, parece que todos os brinquedos conhecem Projeto 1006. E também, gente, lembrando, o Projeto 1006 ele só conversava com os outros projetos barra 1000, tá certo? Ele não falava com os outros que, tipo, não eram na meta 1000, racista. O Projeto 1006 é racista. Talvez isso tenha um motivo. Por ele ser muito inteligente, obviamente só conversava com os mais fortes, talvez, não é? Mas talvez só seja isso mesmo. E não conversava com os outros que, tipo, eram fracos. E, obviamente, ele é descrito como ser um ser totalmente inteligente, tá certo, gente? Obviamente, o Projeto 1006 é muito inteligente o suficiente para ter manipulado os outros brinquedos barra 1000, tá certo? Obviamente, o Projeto 1006 ele já tentou escapar, mas deu tudo errado. Por exemplo, ele quebrou uma câmera, pelo que eu entendi. Ele usou uma raio laser, melhor dizendo, para a direção da câmera e bugou o sistema. E com isso, ele se escondeu um ponto cego que a câmera não ia detectar. Ele estava lá. E aí, quando uma das funcionárias decide entrar no local, ela vê que ele estava lá e ele tentou fugir, mas rapidamente um funcionário que estava lá fechou. E o Projeto 1006 ficou irritado pelo plano dele ter dado errado. E aí ele pegou, matou brutalmente a funcionária. Os funcionários nem ligaram com o corpo dela, que o Projeto 1006 e matou ela. Mas também, gente, logo depois nós não sabemos como o Projeto 1006 escapou, mas ele conseguiu até escapar, lembrando, tá certo? Ele causou um verdadeiro massacre, obviamente saiu libertando todo mundo. E obviamente ele soltou todo mundo e os demais começaram a soltar os menores, tipo, os que não eram 1000, tá certo? E obviamente ele tava matando cientistas quanto isso, tá certo? Estava devastando os cientistas. Por isso que a gente vê vários sangue e a gente nem encontra nenhum esqueleto, significando que talvez ele tenha pegado ossos humanos dos outros cientistas. Bizarro, muito macabro, hein? Parabéns. E além de pegar a carcaça dos outros, ainda por cima pegar ossos. Parabéns. Nota 10, Projeto 1006. Macabro, sinistro, mano. Isso daí é bizarríssimo, mano. Mas como eu posso dizer para vocês, logo depois nós vimos até um cientista lá no capítulo 1, ele começa a falar que o Projeto 1006 é um erro que nunca mais deve ser cometido. E depois termina a gravação ele sendo morto, tá certo? E obviamente, gente, a gente só ouve os funcionários gritando na gravação do capítulo 1, tá certo? Os funcionários lá sendo mortos. E obviamente o Projeto 1006 estava só ajudando os outros. Projeto 1006, ponto que ele, obviamente, só estava bolando um plano para ele próprio fugir. Obviamente, tá certo, gente? E também não devemos esquecer sobre uma coisa. Por exemplo, gente, quando a Mongoloid Lex morre, melhor dizendo, ela começa a dizer que não quer se tornar parte dele. E obviamente o Projeto 1006, na verdade, ele é uma espécie de blob que toma carcaças, ou talvez ele toma almas, tá certo, gente? E obviamente, nós devemos levar a crer que teve um vídeo de um YouTube, no caso, que falou o seguinte, que o Projeto 1006 fez uma coisinha.
Isso daqui começa o seguinte, tá certo, gente? No caso que, tipo, eu não me lembro qual foi a fita, mas parece que os brinquedos que, tipo, davam errado eram jogados fora e eram queimados por algum motivo. E, obviamente, o YouTube pegou e disse que talvez isso seja a ponta do Projeto 1006, muito que ele rouba as carcaças dos outros, ou talvez a própria alma, e ele fica mais forte cada vez mais que ele rouba almas. E com isso, os funcionários começaram a queimar algumas carcaças para o Projeto 1006 não tentar roubar as almas. E obviamente o Projeto 1006 manipulou os outros brinquedos para ver se eles morriam. Talvez seja isso, tá certo, gente? Obviamente nós encontramos alguns que foram mortos, que talvez tenha sido o próprio Huggy Wuggy, ou talvez a própria Muggle Lex, ou os demais outros brinquedos. Ou pode ter sido o próprio Projeto 1006 que matou os menores, tá certo, gente? Mas isso não importa, tá certo, quem foi. Mas também nós devemos levar a crer que a Muggle Lex parece que ela tinha um certo medo. Por que, Daniel? Ponto que talvez ela tenha pronunciado quando ele roubou a alma de algum brinquedo. E obviamente pode ter sido do próprio Huggy. Ponto que a gente vê uns fios de cabelo arrancados do próprio Huggy no capítulo 2, tá certo? Alguns leitores começaram a hackear, nessa brincadeirinha de hackear, eles acharam esses pelos e acharam alguns fios de sangue. E, obviamente foi do próprio Huggy que sobreviveu e começou a andar todo lascado. E obviamente começou a escalar e rasgou alguns pelos, ponto que ele estava se agarrando entre a parede, tá certo? E obviamente, quando ele estava andando pelos dutos, o Projeto 1006 talvez tenha sentido que ele estava morrendo. E aí ele foi lá, tomou a alma dele. E talvez nós veremos o Huggy em uma forma de carcaça do Projeto 1006, tá certo, gente? Mas nós devemos levar a crer que nós veremos também de novo a Muggle Lex sendo alguma parte do Projeto 1006. E obviamente algumas teorias até dizem que ele é filho do doutor. No caso, nós não sabemos a perda que ele teve, se foi uma menina ou um menino, tá certo, gente? Mas alguns dizem que é uma menina ou um menino, tá certo? Se for um menino, obviamente o Projeto 1006 pode ser o filho do doutor que foi revivido. E obviamente ele ficou furioso, atacado por ele ter passado muito tempo morto, tá certo? Falar um pouco do design dessa mão. Essa mão possui vários designs, tipo de ferro e de alguns ossos, meio que se semelhando a um amálgama, tipo o blob de Five Nights at Freddy's. Mas obviamente esse esqueleto que tem no braço desse bicho, obviamente é daquela cientista que eu falei um minuto atrás, tá certo, gente? Afinal, um youtuber até falou, que eu tava assistindo lá no vídeo dele, ele até disse que aquele esqueleto, na verdade, era da cientista, que o bicho matou, meu Deus. Que bicho macabro, mano. Meu Deus, que bicho bizarro, mano. Pelo menos o Huggy Wuggy e a Kissy Missy e os demais outros que existem na fábrica, pelo menos não arrancaram o restante dos outros e colocaram entre o seu corpo, mano. Esse Projeto 1006 é mais macabro que tudo.